a tua palavra, esse livro de Apocalipse. Se com ele e abençoe ele, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graças a vocês. É bom estar na presença de Deus mais uma vez, mas é verdade, nós somos nunca fora da presença de Deus, porque Ele está conosco todo o tempo. Amém. Irmãos, em nosso estudo do livro de Apocalipse, chegamos ao capítulo 17. Muitas pessoas dizem que os capítulos 17 e 18 são dois dos capítulos mais difíceis de interpretar no livro do Apocalipse. Isso ocorre porque cometem dois erros fatais. Primeiro, não separam Israel da igreja. Segundo, interpretam a profecia alegoricamente em vez de literalmente no Antigo Testamento. Se você interpretar a profecia do Antigo Testamento literalmente e o livro de Apocalipse literalmente, será mais fácil de entender. Além disso, se você ler o capítulos 17 e 18 com atenção, elas se interpretarão por si mesmas. Dito isso, irmãos, vamos ler o capítulo 17 de Apocalipse. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te o julgamento do grande meretriz, que se acha sentado sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e como vinho de sua devassidão foi que se embebederam os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, que com 7 cabeças e 10 chifres. Achavam-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada como o sangue dos santos e como o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirou vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido de que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem a durar pouco.
e a besta que era e não é, também é ele, oitavo rei, e procede dos 7, e caminhar para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta durante uma hora. Tem estes um só pensamento e ofereceram à besta o poder e a autoridade que possuem. Pela geral, eles entre o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, vencerá também os chamados eleitos e fiéis que se acham com fé. Com ele, desculpa. Falou-me ainda as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e farão que devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração insultiu Deus, que realizam o seu pensamento, ou executam a uma e dão a besta o reino, que possuem até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste e é grande cidade, que domina sobre os reis da terra. Amém. Amém. A linguagem do capítulo 17 é simbólica. Portanto, para interpretá-la corretamente, talvez tenhamos que consultar de tempos em tempos as profecias e os tipos do Antigo Testamento. Além disso, conforme o capítulo 17 se explica, teremos que pular para a frente e para trás entre os versículos. Também precisamos lembrar que nas sessões simbólicas do Apocalipse, e são quase sempre significam, representam. Por exemplo, capítulo 1 do Apocalipse, versículo 20. Vamos ver aqui. Apocalipse 1, 20. Quanto ao mistério das 7 esferas que vistam na minha mão direita e os 7 candeleiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui nós vemos que são e significam, representa. As figuras centrais do capítulo 17 são a grande prostituta, a besta escarlate e os 10 chifres. Ao lermos no capítulo 17, essas 3 figuras são identificadas para nós. Primeiro, a identidade da besta escarlate é óbvio. A besta escarlate é a besta do capítulo 13, o anticristo. No versículo 1, nos diz que a grande prostituta está sentada sobre muitas águas. Agora, o versículo 15 nos diz que as muitas águas representam povos, multidões e nações. Vamos ler. Falou-me ainda as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então o mistério acabou. Os 10 chifres são identificados para nós no versículo 12, como 10 reis. Os 10 chifres que viste são 10 reis,
os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta durante uma hora. Então, irmãos, com essas informações, vamos examinar mais de perto este capítulo e interpretar o que ela está dizendo para nós. Um dos 7 anjos diz ao João que lhe mostrará o julgamento da grande prostituta. O anjo diz que a grande prostituta está sentada sobre muitas águas, o que já sabemos que representa as multidões. Essas multidões cometerão fornicação com ela. No versículo 3, o anjo leva João ao deserto. Irmãos, vimos outra mulher no deserto, no capítulo 12. Essa mulher, no capítulo 12, estava vestida com o sol, com a lua sobre seus pés e uma coroa de 10 estrelas. Nós dizemos que essa mulher era Israel, a Israel crente. A mulher neste capítulo está sentada sobre a besta. Embora esteja sentada sobre a besta, ela não a controla. A besta está sustentando a mulher. Agora, esta mulher não é a Igreja Católica Romana, por várias razões. Primeiro, obviamente, embora a Igreja Católica Romana cumpre parte dessa profecia, ela não existia na época de João. O versículo 5 nos diz o nome dessa mulher. Seu nome é um mistério. O anjo não está dizendo que o mistério é parte do nome dela, mas que o nome dela é um mistério, algo que não foi revelado antes. Ela tem 2 nomes. Babilônia a Grande, que obviamente se refere a Babilônia reconstruída, como expliquei a última vez, e a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Esta mulher está embriagada com o sangue dos santos e dos mártires do Senhor. A segunda razão pela qual a mulher não é a Igreja Católica Romana também não é o Império Romano. Porque João se maravilha ao vê-la vestida de escarlate, ouro e joias preciosas, quando ele está sofrendo perseguição de Roma, que está revestida de poder governante e glória. Então, quem é essa mulher? Essa grande prostituta, essa mãe das prostitutas, ela é a Israel apostata. No fim dos tempos, a 70ª semana de Daniel, a figura de uma mulher infiel é usada no Antigo Testamento para representar a Israel apóstata. Ela é chamada de grande prostituta por 2 razões. Porque adorará Mamon como nunca antes. E segunda, por causa da sua aliança com a besta. Na Babilônia reconstruída, todos os vários sistemas de idolatria que tiveram sua origem na primeira Babilônia atingirão seu clímax. Gênesis 10:10, o Torre do Babel. Além de significar confusão, a palavra Babel também significa a porta de Deus.
Deixe-me descrever a imagem para você. O anticristo chega ao poder e faz uma aliança com Israel. O Israel apóstata o seguirá. Em uma Babilônia reconstruída, os financistas judeus mais influentes se reunirão e controlarão os governos do mundo. Elas também perseguirão a verdadeira Israel, que não aceitou a besta como o Messias. Olha lá no versículo 6 do capítulo 17. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Como eu sei que a grande prostituta é Israel apóstata e financistas judeus influentes? Vá até o capítulo 5 de Zacarias comigo. Zacarias capítulo 5. Antes de lermos o capítulo 5, deixe-me fazer um breve resumo dos quatro primeiros capítulos. Primeiro, aprendemos que os olhos de Deus estão sempre sobre o Israel. Capítulo 1, versículos 7 a 17. Segundo, que os olhos de Deus estão sempre sobre seus inimigos. Também os inimigos de Israel. Capítulo 1, versículos 18 a 21. Em terceiro lugar, é dada a garantia da futura benção de Israel no capítulo 2 e de sua purificação no capítulo 3. Em quarto lugar, aprendemos sobre a benção de se seguirá a sua restauração. Em quinto lugar, somos levados de volta para ver o castigo do Israel apóstata, o rolo voador. Simboliza a destruição de judeus ímpios, capítulo 5, 1 e 4. Em seguida, vemos a visão da Efa, no versículo 5 a 11. Vamos ler. Capítulo 5 a 11. Zacarias capítulo 5. Saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os olhos e vê que é isto que sai. Eu perguntei: que é isto? Ele me respondeu: é uma efa que sai. Disse ainda: isto é a iniquidade em toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro da efa. Prosseguiu o anjo: isto é a impiedade, e a lanço para o fundo da efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres, havia vento em suas asas, que eram como o chigonia, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o efa? Respondeu-me: para edificar aquela mulher em uma casa na terra do Siná, e estando está acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Primeiro, o profeta vê uma efa,
que é a maior medida de produtos secos entre os judeus, o que a tornaria símbolo natural do comércio. Quero que você observe que 2 vezes é dito que a efa sai. Versículo 1 e outro versículo acho que é 10. Mas 2 vezes fala a efa sai. Com todas as visões anteriores estão centradas em Jerusalém e seu povo, isso só pode significar que o centro de comércio vai se mudar de Israel para outro lugar. Em seguida, nos dito que havia uma mulher escondida na efa. Digo que ela estava escondida porque uma tampa de chumbo foi levantada para que Zacarias pudesse ver. Esta é uma mulher que é totalmente revelada nos capítulos 17 e 18 do Apocalipse. Em seguida, nos dito que a maldade ou a ilegalidade foram lançadas no efa e que este foi novamente fechado. Então, dentro desta efa tem a mulher e a iniquidade. Depois disso, vimos a efa como a mulher e a maldade fechadas dentro dele, sendo rapidamente levados para a terra de Sinar, que é onde fica Babilônia. O propósito de ir para a terra de Sinar, segundo nos é dito, é construir uma casa. E que essa casa será estabelecida e colocada sobre sua própria base. Essa casa é a Babilônia reconstruída. É por isso que a grande prostituta é visto com cálice de ouro na mão, vestida com roupas reais e joias preciosas. Deixe-me apenas dizer aqui que o capítulo 17 se concentra principalmente na Babilônia religiosa, enquanto o capítulo 18 se concentra principalmente na Babilônia comercial, mas não exclusivamente. No entanto, elas são uma e a mesma cidade. O versículo 8 nos diz claramente que a besta é o anticristo. E no versículo 9, onde muitos pensam se desviam, onde muitas pessoas se desviam porque não o liam com atenção. Então vamos ler versículo 9 do Apocalipse, capítulo 17. Vamos precisar. Fica atenção para este versículo, porque muitas pessoas desviam, porque não olham com atenção. Versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. Os 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Quando as pessoas liam, as 7 cabeças são 7 montanhas, imediatamente pensam, isso é Roma. Mas não é. Não se pode considerar as 7 colinas de Roma como 7 montanhas. O anjo também diz a João que estas 7 montanhas são 7 reis. Não as 7 colunas de Roma. Não significa Roma. As 7 montanhas representam 7 reis. E destes
7 reis, 5 já caíram, ainda está vivo, o 7º ainda não veio, mas quando vier, seu tempo será curto. A besta é a 8ª e dos 7. Que mistério! O que tudo isso significa? Bem, primeiro, nas profecias, os reis representam reinos ou impérios, normalmente. Portanto, o anjo está dizendo que haverá 8 reinos, dos quais 5 já caíram, ou seja, foram derrubados. Agora tenho certeza que você está pensando no sonho de Nabucodonosor e na estátua e dizendo a si mesmo que não havia 5 reinos ali. Bem, na verdade, havia 2 impérios antes do Império Babilônico, que somados aos impérios da estátua completam um número 8. Havia os impérios egípcio, assírio, babilônico, médio-persa, grego e romano. A questão agora é como a besta pode ser tanto a 7ª quanto a 8ª. Como você sabe, o Império Romano será revivido e o Anticristo será seu governante, o que perfaz 7. Então ele será morto e ressuscitado milagrosamente, o que faz 8. Vale a pena notar que as palavras subirá do abismo no versículo 8 são omitidas da aplicação do anjo nos versículos 9, 10 e 11, porque o anticristo já está presente na explicação. Agora chegamos à questão dos 10 chifres que são 10 reis. Estes são os 10 chifres da profecia de Daniel no capítulo 7, versículos 20 a 27. Cada um deles governará um reino, mas quando o anticristo atingir o seu poder máximo, ele servirá sob o seu comando como regentes. O versículo 13 diz que eles entregarão voluntariamente o seu poder e autoridade à besta. O versículo 14 nos leva ao futuro, a batalha do Armagedon. O versículo 16 nos diz que, embora os 10 reis, os 10 chifres da besta apoiam a grande prostituta, elas o odeiam e só a apoiarão por um tempo, e elas e a besta acabarão se voltando contra ela e a destruindo. Elas destruirão a Babilônia religiosa, a grande prostituta, não a Babilônia comercial, a grande cidade. E isso acontecerá na metade da tribulação. O versículo 17 nos assegura novamente que Deus está no controle de todas as coisas e está realizando todas as coisas de acordo com o conselho de sua sabedoria e vontade. No versículo 18, temos a afirmação de que por um tempo a mulher reinará sobre os reinos da terra. Depois de tudo isso, irmão, vamos orar, né?
Pai Celestial, agradecemos, Pai, por esta oportunidade de mais uma vez estudar a Sua Palavra. Agradecemos pela certeza que ela nos dá de que nada neste mundo acontece por acaso, que você está no controle de todas as coisas e está realizando tudo de acordo com a sua vontade. Agradecemos porque a sua palavra nos dá a certeza de que ninguém escapará da sua justiça. Que embora pareça que os ímpios estão prosperando, elas serão punidas e o seu povo será recompensado. Pai, nós oramos e agradecemos em nome do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia.